Então, bom dia. Bem-vindo ao início da série de programas da Cor do Dinheiro desta semana. E estamos a falar da semana que começa a 25 de maio do ano da graça de 2020. O meu nome é Camilo Lourenço e, como você sabe, diariamente às 8 da manhã leva comigo aqui para lhe explicar a atualidade política e económica do país. Ora, para esta semana eu tenho alguns assuntos que já tinham, deixe-me só acertar aqui melhor a câmara, já tinham transitado da semana anterior, mas tenho algumas novidades também, e já lá vou a elas. Bom, vamos começar pelo período antes da ordem do dia, porque, como você sabe, as presidenciais continuam também na ordem do dia. Bom, presidenciais que temos de um lado Marcelo, que não quer arrufos com o governo, nem com o PS, e temos do outro lado os outros candidatos. Há Marcelo e há os outros. Eu vou tentar, nos próximos dias, ir passando em revista a situação de cada um destes candidatos, quando for caso disso. Bom, hoje queria pegar no caso de Ana Gomes. Ana Gomes, você sabe que eu tenho falado com muita frequência sobre ela e sabe que eu já disse aqui que, e não foi apenas uma vez, que Ana Gomes seria uma excelente candidata à esquerda. Porquê? Porque é uma pessoa outspoken, algumas vezes até desabrida, é uma pessoa com coragem e é uma pessoa que tem uma vantagem grande na classe política portuguesa hoje em dia, que é denuncia sistematicamente a corrupção. Não é que ela o faça da melhor maneira, não é que às vezes não faça demagogia, não é que às vezes não roce até o irresponsável ao fazer este discurso. Mas Ana Gomes é uma pessoa com quem nós identificamos claramente o discurso anticorrupção e, portanto, é daquelas grandes preocupações que a população portuguesa tem hoje em dia. Bem, qual é que foi o problema da Ana Gomes? Ana Gomes deixou marinar durante muito tempo esta ideia de ser ou não candidata à presidência da República. E enquanto Ana Gomes se foi atrasando, ou seja, foi tentando manter a ideia que sim, mas e tal, o que é que sucedeu? António Costa entalou-a com Marcelo. Você dirá, está bem, mas António Costa não vai garantir que o PS se manifeste unanimemente em volta da candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa. Pois não. Mas o problema é que à esquerda do PS, neste momento, já temos também alguma definição. Por exemplo, o Bloco de Esquerda diz que está a pensar voltar a mandar Marisa Matias para a frente de combate e o PCP seguramente terá o seu candidato. Ora, explique-me só uma coisa. Qual é o espaço que neste momento sobra para Ana Gomes? É muito reduzido. E, portanto, neste xadrez que vai aparecendo, é óbvio que muita coisa ainda se vai passar até lá, mas Ana Gomes ficou com menos espaço. Claramente, um erro de estratégia. Segundo ponto do período de ordem do dia. Continua a demagogia à volta do novo banco. Eu vou-lhe citar aqui um episódio que aconteceu na sexta-feira e que lhe mostra até que ponto é que as pessoas não têm vergonha dos partidos. Como sabe, eu dei conta disso aqui na semana passada, o Conselho de Administração do novo banco ficou muito incomodado, ou está muito incomodado com toda esta polémica à volta dos 850 milhões de euros transferidos do Tesouro para o Fundo de Resolução. E veio dizer que estava, primeiro, que estava incomodado e que, segundo, que estava disponível para ir prestar declarações. Bom, o PS não tardou a reagir. Aliás, como você se recorda, o Conselho de Administração até foi mais longe. Disse que não queria que o novo banco continuasse a ser, e vou citar, arma de arremesso político e ou manobras político-mediáticas. O PS não gostou disto e ouvimos o deputado João Paulo, eu já lhe digo qual é que é o nome, que é para nós não termos qualquer dúvida sobre quem é que diz o quê. João Paulo Correia, deputado do PS, vem dizer o seguinte: ipsis verbis, não gostamos de ouvir essa expressão, quem não deve, não teme. E a administração do novo banco deve estar sempre disponível para prestar esclarecimentos ao Parlamento. Eu acho muito bem que o deputado João Paulo Correia venha dizer isto. Mas eu acho que o João Paulo Correia está um bocado distraído, como está o Partido Socialista, que votou o Orçamento de Estado,
onde estava escrita a transferência do Fundo de Resolução para o novo banco. Mais, o deputado João Paulo Correia, que eu me lembre, a propósito desta polémica, não tinha mandado chamar o presidente do novo banco para explicar a situação. Portanto, vir agora, a posteriori, falar em política ou manobras político-mediáticas para justificar o imenso disparate que tem sido a intervenção de todos os partidos, realço isto, todos os partidos no affair Novo Banco, é no mínimo uma monumental falta de vergonha. Mas, se o deputado João Paulo Correia e o PS estão tão preocupados com o assunto, então chamem o presidente do Novo Banco e levem-nos a explicar certas situações. Aliás, era bom mesmo que o Novo Banco explicasse alguma coisa, não é? Nomeadamente, alguns dos episódios polémicos com descontos, vendas de certos ativos que têm no seu balanço, não é? A valores muito discutíveis, não é? Com descontos de 67%. E há muita coisa para esclarecer ainda, nomeadamente os pormenores de algumas operações que foram feitas, como a história dos perdões e do negócio que acabou por levar a, por exemplo, um dos exemplos, não é? Já não falo da CIVA, a Clínica Maló, para as mãos de um fundo. Mas pronto, estes detalhes é que eu gostava de ver o deputado João Paulo Correia chamar o presidente do Novo Banco para conversar no Parlamento sobre isto. Não é mandar umas bocas só sobre estas agendas político-mediáticas, não sei das quantas. Bem, havemos de voltar a isto. Não se esqueça que vamos voltar a isto. Ponto seguinte. As ajudas às empresas na Europa. Está toda a Europa preocupada com as falências, com o risco de grandes empresas e médias empresas, e a conversa do dia é as ajudas. Quer um melhor exemplo disto? O ministro francês de Economia vem dizer que se a Renault, repare nisto, um dos gigantes europeus, e mesmo mundial, a Renault, não tiver ajudas e elas não chegarem rapidamente, corre o risco de fechar. Qual é essa ajuda? Vai ser provavelmente uma garantia pública, é o empréstimo de 5 mil milhões de euros à Renault. Você está a ver a situação em que estavam a chegar as empresas europeias. Bom, porquê é que se realço isto? Porque em Portugal vamos ter o mesmo problema. Não, e não vou falar hoje dos 1.200 milhões de euros que podem ser a ajuda à TAP. Vou deixar essa para outro dia, porque me falta esclarecer aqui alguma coisa e não consegui esclarecer no fim de semana. Mas isto há que pensar. Esta brincadeira toda, se correr mal, vai cair em cima dos contribuintes. Porque já se percebeu também, e vamos chegar lá, embora não para analisar com detalhe hoje, o Fundo de Recuperação Europeu, não são favas contadas. E ninguém sabe ainda muito bem se vai haver condicionalidade ou não e quais são as condicionalidades que vão estar por trás disto tudo. Ponto seguinte. Marcelo quer consenso para o orçamento suplementar. O Presidente da República faz muito bem em pedir consensos. Não é para o orçamento complementar. Perdão, suplementar. O suplementar gosto de chamar o centeno. Para mim é o orçamento retificativo. Ok? Retifica erros que, aliás, políticas se tornaram inviáveis com a crise. Portanto, o Centeno não gosta do termo retificativo porque ele passou a vida a vomitar, percebe, demagogia, sobre os orçamentos retificativos do Gaspar. E agora, que ele próprio vai ser pai de um retificativo, diz não, este não é meu filho. Não é? Este não é retificativo, é suplementar. Bullshit. É um orçamento retificativo. Porquê é que me vai preocupando esta história do Marcelo? Porque o Marcelo fala de tudo menos daquilo que não deve falar. Por exemplo, é o título do meu artigo do Hoje Jornal de Negócios, a fome pode esperar. O Marcelo fala de tudo e mais alguma coisa. Pá, com uma esperança brutal. Mas depois na fome vem falar no apoio que os portugueses deviam dar a 400 mil portugueses que estão em dificuldades. Eu não consigo perceber porque é que o Marcelo não utiliza a sua influência para garantir que é o governo que dá resposta a isto. Não percebo. Quer dizer, percebo. E se isto não mudar, prometo que ainda hei de voltar ao tema e ao assunto. Ponto seguinte. O Fundo Europeu de Recuperação, que foi há bocadinho, começam-se a conhecer alguns contornos. E como você se recorda, na semana passada eu perguntei-lhe aqui porque é que você achava que a classe política portuguesa estava tão caladinha em volta do assunto. Porque, repare, em privado já todos falavam em bazuca ou próximo disso. Em público, zip.
Porquê? Adivinhou? Ninguém em Lisboa tinha certeza, nem tem certeza, sobre aquilo que vai ser o Fundo de Recuperação. O tal que vai buscar 500 mil milhões, graças a uma emissão feita pela Comissão Europeia. Bem, fico com isto. No fim de semana começámos a perceber mais alguns contornos em relação a este assunto. E esses contornos não são no sentido de apontar para fundos sem condicionalidades. Ninguém sabe ainda exatamente o que é que vai acontecer, mas começam a aparecer umas propostas que dizem, não senhor, tem de haver alguma condicionalidade associada a isto. Bom, isto é importante, porque estes fundos vão surgir, como você vai ver a seguir, posso-lhe mostrar aqui já que o problema é que o Governo continua à espera dos fundos da União Europeia. O Governo vai esperar que a União Europeia disponibilize dinheiro. O Governo não tem dinheiro. E, portanto, esta questão dos fundos é fundamental, é crítica, passe a redundância. Portanto, o que você vai ter nos próximos tempos é pura e simplesmente isto. Como nós não temos dinheiro, e como você começou a perceber, os apoios de layoff não são o que são, já falámos sobre isto aqui, não chegam horas, depois há a burocracia, depois vai para a frente e para trás, enquanto o pau vai e vem, folgam as costas. E o folgam as costas é as costas do orçamento e a economia vai ficando pendurada. Porquê? Porque não há dinheiro. E, portanto, você vai continuar à espera nos próximos tempos e vai continuar a assistir a esta lenga-lenga de vamos apoiar aqui, vamos apoiar ali, olha, queremos uma bazuca, enquanto ficamos com a respiração suspensa. Epá, não respirem, não se mexam, enquanto aqueles gajos lá em Bruxelas não se entenderem. Ou Bruxelas, capitais europeias. Hoje estamos no dia 25 de maio, daqui a 3 dias você vai ter decisões sobre isto no Conselho Europeu. E se calhar não vão ser exatamente aquelas que o Governo desejava. Mas sobre isso, vamos esperar 3 dias. Bem, vamos lá então à agenda de hoje. Os impostos vão aumentar. Já me ouviu dizer isto vezes seguidas, não só no ano passado, por causa da política financeira do Governo, mas política orçamental, mas porque agora com a pandemia, não é? E estes apoios todos vão ter que ser pagos. Aliás, não sei se já reparou, já viu os últimos números que dão conta de um problema grave com o pedido de adiamento de pagamento de certas contribuições. Isso indicia um problema grave com a economia. Bom, na semana passada houve um seminário onde o Falinhas Mansas número 2, também conhecido por António Mendonça Mendes, como sabe, o Falinhas Mansas número 1 já não está no governo, que era o Vieira da Silva, vem dizer o seguinte: as pessoas vão ter saudades da carga fiscal dos últimos anos. Uma pessoa experiente como Mendonça Mendes dizer isto. Carga fiscal, meu caro, que está desse lado, já sabe o que é. Você soma as contribuições das empresas e das pessoas para a Segurança Social, nomeadamente, soma os impostos e tudo isto pega neste valor, olha para o PIB e diz assim, quanto é que isto vale no PIB? Em Portugal, nos últimos 3 anos, a carga fiscal esteve ao nível mais elevado de sempre. Ok? A teoria do Governo para vir explicar isto, mas não tem a ver com impostos, tem a ver com as contribuições sociais associadas ao crescimento do emprego. É óbvio, quando o emprego aumenta, as contribuições sociais aumentam. O problema é que o Governo vem buscar este argumento para dizer não é os impostos, é isto. Isto não é verdade, porque os impostos e o peso dos impostos também está a aumentar. Mas, se é verdade que as contribuições sociais aumentam porque o emprego está a aumentar, pelo menos até há pouco tempo estava a aumentar, o que é que sucede? Quer dizer que os portugueses não estão a sofrer de uma pressão fiscal elevada? Não. Sabe porquê? Porque se sobem as contribuições sociais, então o Governo devia baixar os impostos, que é para garantir que a carga fiscal não se torne mais pesada de sempre. Foi isso que aconteceu? Não foi, pois não. Portanto, o que este rapaz fez foi, andou a dizer num seminário, vamos ter saudades da carga fiscal dos últimos anos, deve estar chateado, não é? Porque ele está a ser associado à carga fiscal mais elevada de sempre, e agora a teoria dele é, vocês estão a chatear o juízo com a história de carga fiscal, agora é que vocês vão ver o que é carga fiscal, pá. De repente deve-se ter lembrado, eu estou a falar em público, deve estar para aí jornalistas e tal, é melhor eu explicar isto muito bem. E como é que explica isto? É a história do emprego que estão a subir. É o chamado bullshit. Deu um tiro no pé, está a perceber? Portanto, aqueles daqui que me veem, aqueles descrentes e aqueles que às vezes gostam de me insultar, estejam muito atentos às palavras do Dr. António Mendonça Mendes. Porque a história dos impostos de carga fiscal vai aumentar não sai da minha boca, sai da boca do membro do Governo. Ok? Bom.
E já agora, aqueles que me pediram para dizer, então você não ia falar sobre os impostos? Ia. Só que, entretanto, soube que dentro do próprio governo não só há opiniões divergentes, como já está outras soluções. Portanto, está aqui a dizer uma coisa que depois pode não acontecer, não faz sentido nenhum. Portanto, vou guardar isso para um momento posterior. Bem, ponto seguinte. O governo tem informações avançadas sobre o comportamento da economia. Posso garantir eu. Ok? Acredite se quiser. O que é que isto quer dizer informações avançadas? Em qualquer economia você tem os lagging indicators e tem os leading indicators. Os lagging indicators são aqueles que dizem respeito a coisas que já passaram. Os leading indicators são aqueles que apontam para o futuro. Ora, tanto nos leading indicators como nos lagging indicators e sobretudo nestes, os números e os valores que começam a aparecer são preocupantes. Ouviu o adjetivo que eu estou a utilizar? Preocupantes. Aproveito para pedir para você ir ver a pordata.pt uma coisa que tem o nome de os números da crise. Eu daqui a pouco vou postar isto aqui. E olho para aquele tableau de bord, ok? Com os indicadores que lá estão. E você olha para aquilo e diz assim, eu vou tomar um Xanax. Quer dizer, eu digo isto porque nunca tomei Xanax na vida, confesso. Nem preciso. Mas conheço gente que toma. E quando está perante situações destas diz, vou tomar um Xanax. É aquilo que você percebe olhar para aquilo. Eu posso ir mais longe. Dizer-lhe que o Ministro das Finanças, o Ministro da Economia, o Sr. Primeiro-Ministro têm nas mãos indicadores absolutamente aterrorizadores sobre o que terá acontecido entre finais de março, segunda quinzena de março e agora o mês de maio. São aterradores. E por isso é que estão tão preocupados. E por isso é que você vê neste momento tanta correria de mão dada com o Marcelinho, não é? A dizer, está tudo bem, agora podem sair à rua. Os mesmos que há 2 semanas diziam que não saiam de casa. Percebe? Portanto, já percebeu porque é que este susto e esta correria toda, não percebeu? Bom, ainda vai ter notícias agradáveis sobre isto. Vai ver. Ponto seguinte. Então, se os enfermeiros estiverem de quarentena, recebem 100% do salário. Mas se tiverem Covid-19 e tiverem sido contaminados durante o exercício das suas funções, recebem 70%. Eu, quando vi isto, pensei isto é engano do jornalista. Vi isto no fim de semana. Pensei, engano do jornalista não pode ser. Bom. Depois vi uns casos denunciados de enfermeiros que, estando com Covid em casa, receberam 65 euros. Este número... pensei, bom, novamente isto deve ser fake news. Mas o problema é que as coisas eram atribuídas à Ana Rita Cavaco. Eu não tenho... A Ana Rita Cavaco, como sabe, é bastonária da Ordem dos Enfermeiros, não a tenho por pessoa capaz de vomitar números errados. E fui ver no fim de semana. E não é que é mesmo assim. Então, os enfermeiros que tinham sido contaminados durante o exercício das suas funções nos hospitais, nos centros de saúde, seja o que for, se tiverem que ir para casa, ficam com 70% do seu salário. Deixe-me adivinhar. É esta política fantástica de gestão de recursos humanos no SNS que aquela idiota da Ministra da Saúde chama de sucesso no SNS. Desculpa a expressão. Ela é uma idiota perfeita. Percebe? E como vamos ver a seguir. Bom. Você ouve esta gentalha, não tem outro termo, sistematicamente dizer-se que são os campeões do SNS. Que o SNS respondeu. Que o SNS se reinventou. É isto que a ministra se refere quando diz que o SNS se reinventou? É fazer coisas destas? O enfermeiro que recebeu aqueles 65 euros que eu lhe dizia há bocadinho é a pessoa que vem dizer que tenho vergonha de um país que enche os bolsos de gatunos. É isto que a senhora ministra se refere? Bom, eu não consigo perceber como é que a gentinha de esquerda, os manéis alegres deste país, percebe? Os Jerónimos de Sousa, as Catarinas Martins, esta gentinha toda que apoia isto e que enche a boca e vomita a SNS por todo lado, não comenta estas coisas. Então, os enfermeiros contaminados durante estas funções recebem 70% do salário. Onde é que está a lógica disto, percebe? A sério, façam cordões sanitários... Não, sanitários não. Façam cordões humanos agora à volta do Ministério da Saúde, rapazes. Ou a gentinha de esquerda e de extrema esquerda. Vocês que faziam cordões humanos idiotas à volta da MAC há 7 anos ou 8,
façam agora cordões humanos à volta do Ministério da Saúde. Para pôr aquela senhora na rua. Ou então à volta de São Bento. Que é para convencer o Primeiro-Ministro que isto não se faz. Ponto seguinte. Se você... Muita gente me mandou esta mensagem desde quinta-feira. Eu não toquei nisto na sexta, mas vou tocar hoje. Porque realmente o número de mensagens que mandaram é elevadíssimo. Então é assim. Você vai à praia, tem de ter 10 metros face ao gajo do lado. Você vai a um restaurante, tem de ter 2 metros face ao tipo do lado. Houve gente que me chateou o juízo, por causa daquele Deals on Wheels que eu fiz por causa do Seat Leon. Eu fiquei à frente, o fulano ficou atrás, ninguém estava a falar um para o outro, me chatearem isso com o espaço. Bom, que não havia problema nenhum de segurança ali, mas pronto. Eu não consigo perceber como é que de repente quem anda a fazer isto e a dizer que temos de ter este espaço e aquilo e o diabo 4 e que manda pessoas nos carros viajar um à frente e outro atrás são as mesmas pessoas que agora vêm dizer com cara de pau que está tudo bem com, afinal os aviões não vão ter de manter a lotação limitada a 2/3. São as mesmas pessoas, reparou? Já percebeu isso? Bom, então é assim. Você, num caso, tem 2 metros para respeitar. No outro caso, tem um tipo com o focinho mesmo ao lado. A menos de 20 centímetros de si. Tem máscaras e tal. Portanto, é por isso que não vai ser contaminado. É isso. Espera. O ar dentro dos aviões. Sabe qual é a porcentagem do ar que é renovada por minuto, não é? Sabe qual é, não é? Bom. Qual é a lógica disto? A lógica disto tem a ver apenas com uma coisa. Os Estados europeus vão meter bilhões nas companhias aéreas para salvar. Ainda não percebi para quê. A não ser para nos aumentar os impostos. E, portanto, como vão lá meter bilhões de euros, o que estão preocupados o que é que a gente faz agora? Porque se já precisamos de meter estes bilhões todos, se limitarmos a capacidade a 2/3, elas vão à falência e a malta ainda vai ter que meter mais dinheiro para segurar. Portanto, é o critério económico que está por trás disto. Que são os mesmos tipos que depois vêm apelar aos confinamentos, aos lockdowns e às distâncias e o diabo 4. Está a ver o irracional que isto é? Bom, eu estava a ver a conferência de imprensa da Sra. Ministra confrontada com esta informação, com esta questão. E com a conferência de imprensa da vozinha da DGS. E quando o jornalista ou a jornalista coloca esta questão, vá lá ver, faça fast rewind na sua box. As duas completamente às aranhas, sem saber o que haviam de responder, à vozinha e à ministra. Com argumentos de, pronto, isto não é uma decisão nossa, é uma decisão da União Europeia e tal, está bem, e então? Comente lá a racionalidade disto que é zero. O problema disto, já percebeu, é que a DGS e o Ministério da Saúde andam à deriva. Esta conversa que o Governo está a suportar muito, isto é tudo show-off. Esta malta anda à deriva. Isto não tem sentido nenhum. Percebe? Nós continuamos ainda na segunda fase de desconfinamento. Não abrimos centros comerciais, percebe? E estamos a dizer que nos aviões vão andar uma pessoa com um focinho a 20 centímetros da outra. Do outro focinho. Está a perceber? Isto não faz sentido nenhum. Nós temos a economia parada. Estamos a destruir empresas, empregos. Estamos a destruir PIB. E estamos com esta conversa sobre os aviões. Aquela malta não tem noção do que está a fazer. Percebe? O que elas deviam ter dito é, meus senhores, isto é uma decisão do exterior, nós estamos de acordo, não estou de acordo. Não, nem sequer com isso dizem. Nem sequer isso dizem. E depois deviam ter a coragem de dizer, nós não podemos estourar a economia. Não podemos estourar as empresas. Que isso é o que nós estamos a fazer neste momento. Está a perceber? Isto é incoerência e isto é sistemático. Percebe? Do comportamento das autoridades da saúde em Portugal. Ponto seguinte. Houve empresas que falharam grosseiramente nas análises ao Covid-19. A informação não é minha. É do Expresso, do fim de semana. De tal forma, e de tal forma grave, que foram muitos casos, e foram em situações, por exemplo, em relação ao futebol. Quem está contaminado, quem não está, vamos voltar ao futebol, não vamos voltar ao futebol. Quando se coloca esta questão à Ministra, vá lá ver outra vez, vá à box, e veja as explicações atabalhoadas, que é para dizer o mínimo,
que a senhora ministra dá em relação a estas questões. A mesma ministra que vai ao Parlamento e quase que se chateia porque alguém lhe está a fazer perguntas. A mesma ministra que quando vai à entrevista à SIC, pá, fica fula porque alguém está a questionar o que ela está a fazer. Isto é um nonsense. Isto é um disparate. É a história das máscaras, não é? Depois é confinamento, não é? Depois emergência, depois não deixa de ser. E depois, afinal, não vinha cá. Isto é uma atrapalhada como eu nunca vi em Portugal nas últimas décadas. Esta história do comportamento do Ministério da Saúde é uma atrapalhada. E aquelas pessoas continuam no lugar, continuam a vozinha e continuam a senhora Ministra. Isto é impensável num país a sério. Ponto 8. Você lembra-se das declarações do Ministro que dizia, aqui há uns anos, quando não era Ministro, que se não pagarmos a dívida, os alemães até tremem das pernas. Os banqueiros alemães. Lembra-se dele, não é? Pedro Nuno Santos. Que eu afetuosamente trato de Pedro Nuno Santos, gosto muito dele, pessoalmente. O Pedro Nuno Santos, naquela semana em que fez declarações, eu não resisto a dizer isto. E vou terminar com isto o programa de hoje, já não temos mais sempre falar de outras coisas. O mesmo Ministro que disse isto, ok? Que a TAP, uma das opções era a insolvência. Não sei se reparou o que aconteceu às obrigações da TAP no dia seguinte. Desvalorizaram. E nos dias seguintes. Desvalorizaram. Eu acho que isto é um crime económico. E já percebeu porque é que eu não gosto de ver o Estado meter-se nas empresas. É por causa destas coisas. Imagine você que é titular de obrigações emitidas pela TAP. Ok? E você ouve uma coisa destas. O que é que acontece? Elas desvalorizam, naturalmente. Se a empresa vai à falência, você começa a pensar, que é melhor desfazer-me desta brincadeira. Está a ver isto? Isto é a impreparação que nós temos nos governos. E não é a primeira vez. Você já me ouviu aqui criticar António Costa, porque se metia com a EDP, metia-se com o Galp, metia-se com toda a gente, com o CTT, mete-se com toda a gente. Essa malta não sabe viver a democracia económica, percebe? Estes tipos são insuportáveis. Isto é socialismo no pior. Mas deixa estar que a direita faz a mesma coisa. É direita socialista. Isto é, metem-se com as empresas e com a vida das empresas e não lhes acontece nada. Eu, numa próxima revisão do Código de Valores Imobiliários, gostava de ver lá uma norma a dizer assim: o titular do governo que se meter com empresas, percebe? E isso tiver consequências nas empresas, a CMVM levanta um procedimento. Eu gostava de ver esta norma. Está a perceber? Que é para não termos situações destas. Bom, 6.700 pessoas em direto, quero agradecer a vossa paciência. Quer dizer que amanhã às 8 da manhã estarei aqui novamente para lhe dar cabo do juízo. Quero dizer que esta semana vamos ter, além de uma entrevista, vamos ter o nosso tradicional Think Tank e também o Mel Talks. Mas eu, sobre isso e sobre os horários, darei oportuna conta. Quanto a nós, e estas pessoas estão a vir, aquelas que vão ver, eu vou pedir aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que não houve aqui, aquilo que houve aqui, não houve mais lado nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.